Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha de volta pelo canal TV Timão e a gente leva até vocês hoje os bastidores pegando fogo. Infelizmente, a gente fala mais de polêmicas extra-campo do que propriamente resultados com a bola rolando. Mas sejam todos bem-vindos, deixe aqui o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem saber. Pessoal, nós tivemos a notícia de uma matéria que foi publicada no site A Gazeta Esportiva, matéria do repórter Thiago Salazar, que publicizou acusações seríssimas. A matéria versa sobre o contrato polêmico entre Corinthians e Vaidebet. Inclusive sobre esse contrato, sobre as minúcias, tudo que envolveu e a apuração se houve ou não algum ilícito ainda está em andamento. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito. Verdade que o processo administrativo conduzido pelo delegado de polícia que investiga supostas irregularidades está em fase final, mas ainda não foi concluído. Por que eu estou falando isso? Antes, deixa eu abrir um parênteses. Não estou puxando a sardinha para o lado de ninguém, tá? Não torço para presidente. Entretanto, a gente tem que ponderar que levar a público uma matéria com esse teor, sem ter um respaldo plausível, é, no mínimo, temerário. Porque, segundo a matéria do colega, a polícia já teria indícios para indiciar o presidente do Corinthians e ex-dirigentes corintianos também pelos crimes que estão sendo investigados. Bom, pessoal, a gente vai ponderar. O inquérito policial é um procedimento administrativo que corre sob sigilo. Então, é uma informação com esse teor seríssima, a gente tem que tratar de uma forma cuidadosa. Tendo conhecimento desta matéria, oficialmente o Corinthians se posicionou e repudiou as alegações que foram levadas a público. Abre aspas. Mais uma vez, o presidente Augusto Melo se deparou com a matéria tendenciosa e inverídica da Gazeta Esportiva. Em nenhum momento o jornalista em questão procurou o presidente ou sua assessoria para expor suas posições ou para ouvir o lado de sua defesa. E ele seguiu. O inquérito não foi concluído e o presidente ainda não foi ouvido pelas autoridades. Portanto, qualquer acusação sem provas deve ser banida e não pode acontecer. A gestão valoriza a imprensa e sabe do trabalho árduo que os profissionais possuem. Porém, não pode admitir que o nome do presidente seja citado de forma irresponsável, como a informação de que o mesmo possui contas bancárias em Santa Catarina, fato inexistente e mentiroso, que poderia ser explicado ao jornalista caso tivesse entrado em contato. Medidas pertinentes serão tomadas para recompor a verdade dos fatos e evitar notícias inverídicas. Defendemos a liberdade sempre e não podemos deixar que a nossa liberdade e reputação sejam afetadas. O presidente salienta e esclarece que sempre esteve à disposição da imprensa, das autoridades e dos fiéis torcedores para quaisquer esclarecimentos, finalizou Augusto Melo. Pessoal, a matéria da Gazeta Esportiva é extensa, Quem tiver interesse, pode aí procurar o site ao qual me referi para ter conhecimento de tudo que foi levado a público. Os fatos que temos até o momento. O inquérito ainda não foi concluído, portanto, não há ainda um relatório apontando se há ou não indícios de materialidade, ou seja, se houve ou não crime, muito menos quem poderia ou não ter praticado tais ilícitos. Isso é fato. Outro fato é que os depoimentos ainda estão acontecendo. Nesta semana, depõem Marcelo Mariano e o presidente Augusto Melo. Aliás, o Marcelo Mariano, conhecido como Marcelinho, ele prestou depoimento nesta segunda-feira no 3º DPPC, que é o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Após o encerramento da oitiva, que durou cerca de 3 horas, o advogado de Marcelo Mariano, o Dr. Átila Machado, concedeu entrevista à imprensa, afirmou que o seu cliente é inocente. Bom, segundo apurações dos colegas da Central do Timão, a versão apresentada por Marcelo Mariano sobre o contrato com a ex-patrocinadora diverge daquela dada em depoimento por Alex Cassundé, suposto proprietário da rede social Mídia e Design.
empresa que teria intermediado um acordo entre Corinthians e a casa de apostas, que foi a patrocinadora master do clube, que teria validade até dezembro de 2026, com valor estimado em 370 milhões de reais. À imprensa, Mariano negou qualquer tipo de relação com Alex Cassondé. Próximo a ser ouvido nesta terça-feira à tarde será o ex-superintendente de marketing esportivo do clube, o Sérgio Moura, e depois, na quarta-feira, dia 16, será a vez do presidente Augusto Melo também ser ouvido. E o inquérito policial deve ser concluído nas próximas semanas. Bom, pessoal, levamos até vocês os fatos aí, não vou entrar no mérito da questão mesmo porque quem é a autoridade competente é o delegado, né? Está investigando, está à frente, conduzindo o inquérito policial. Só após o relatório que será encaminhado ao Ministério Público poderemos ter uma ideia real dos rumos que seguirão esta investigação. Se os diretores, a cúpula do Corinthians, será indiciada ou não pelos ilícitos que estão sendo investigados. E ainda mais uma polêmica. Corinthians contrata filho de diretor da Esportes da Sorte. Pessoal, mais uma contratação polêmica que tem gerado um burburinho aí nos bastidores. Isto porque na tarde desta segunda-feira o Corinthians registrou no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, a sua contratação para as categorias de base de número 78. Foram 43 jovens contratados para o Sub-17 e 35 para o Sub-20. Desta feita, trata-se de Daniel Trajano Carvalho Saturnino Melo. Ele é filho de Daniel Trajano, que é diretor executivo da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. Bom, o Daniel assinou um contrato não profissional, ou seja, um vínculo de formação. A validade do acordo não foi oficializada e não foi publicizada. Em redes sociais, o atleta celebrou a chegada a Parque São Jorge e se disse animado com um novo desafio. Inicialmente, o jovem que tem 18 anos deve integrar o elenco Sub-18, ou seja, o time B do Sub-20, que não possui calendário de competições oficiais para esta temporada. Comentários eu deixo com vocês. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, algumas informações referentes a jogadores do Corinthians, Muitos perguntam quando o Igor Coronado poderá voltar a campo. O fato ainda é incerto, já que ele trata de uma luxação no ombro. Dentro do Corinthians, há informação de que não foi algo simples, que o jogador correu até o risco de passar por um procedimento cirúrgico no local e ainda não tem data para retornar. Por outro lado, a equipe médica, o departamento médico do Corinthians, não mede esforços para recuperar Hugo Souza, goleiro principal do Corinthians. Ele, que permanece entregue no departamento médico, tratando de uma contusão, ainda não tem data certa para retorno, mas a equipe médica corre contra o tempo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível e estar à disposição do Corinthians. E para fechar aqui da nossa parte, Breno Bidon segue sendo observado por grandes da Europa. Pessoal, informações de bastidores dão conta de que Breno Bidon recebeu novas sondagens de equipes do futebol da Europa nos últimos dias. Ele está bem valorizado, Ramon Dias até testou o jogador numa outra função, formação assim mais à frente, como um meia armador, já que ele é tido como um grande potencial, um menino muito inteligente, que sabe marcar, recompor e diante das dificuldades de encontrar um meia armador, Breno Bidon será testado nesta posição. O talento do jogador não passou em branco, ele é reconhecido também e clubes da Europa têm mantido uma vigilância praticamente em todas as partidas do Corinthians para saber ou terem certeza que realmente Breno Bidon vale o investimento e possivelmente uma proposta formal deve chegar à mesa do Corinthians quando da abertura da próxima janela de transferências. Só lembrando que o Corinthians já recebeu uma proposta por Breno Bidon na casa de 15 milhões de euros, mais ou menos 89 milhões e 400 mil reais. O Timão detém 90% dos direitos econômicos do meio-campista e, se realmente o Corinthians optar por negociar o jogador por esse valor, ficaria com 13 milhões e meio de euros.
O Corinthians precisa fazer fluxo de caixa. A previsão do departamento financeiro do clube é arrecadar em vendas ou negociações envolvendo jogadores, conseguir angariar 181 milhões de reais com negociações só nesta temporada, ou seja, o Corinthians precisará negociar alguns jogadores para que esse montante, esse valor seja atingido. E Breno Bidon é um dos que realmente podem deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. Só lembrando que o Corinthians estipulou uma meta aí para rescisão unilateral, ou seja, para brecar o assédio de clubes da Europa em seu futebol. Tem no contrato uma multa rescisória na casa de 370 milhões de reais para transações envolvendo clubes do Brasil e 100 milhões de euros, cerca de 635 milhões de reais para clubes internacionais. E aí, pessoal, 15 milhões de euros, quase 90 milhões de reais, é um bom valor? Ou é dinheiro de pinga, não deve vender Breno Bidon por esse valor? Deixa aqui nos comentários. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.